Cristo é meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais. Mesmo em meio ao caos, a sua paz eu encontrei, não serei abalado, nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo, não me desapontou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais, oh, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará. Diga, nunca falhará. Aleluia. Somente em Ti, Senhor, nós temos a certeza da nossa vitória. Tu és, ó Deus, a nossa esperança. Minha casa em Ti edifiquei, estou seguro, em Ti eu vencerei. Minha casa em Ti edifiquei, estou seguro,
jamais, diga, jamais vai. Ele nunca. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E quando nós não enxergamos nenhuma saída, quando as circunstâncias estão obscuras, nós precisamos olhar para o nosso Deus. Porque é aí, quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, amém? E por isso nós somos alegres. A tua alegria é a nossa força, Senhor. Aleluia. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és, meu Deus, minha canção. Aleluia. Com alegria. Oh. Aleluia. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto monte, no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto monte, no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Celebre! Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 eu creio em ti, minha esperança és, o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, eu creio em ti, minha esperança és, o teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos no campos em ti, Senhor, eu me alegro.
Maravilhoso, soberano Deus. Eu tô ficando velho. Perdi o fôlego agora. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Tua aliança, Pai, ela jamais se findará em Cristo Jesus. E é por isso que o Senhor continua o mesmo. És o mesmo ontem, hoje e sempre será. E os sinais que vimos acontecer, eles acontecerão também no nosso meio. Em nome de Jesus, aleluia. Nós ainda havemos de ver o paralítico se levantar, o cego ver e o surdo ouvir. Aleluia, aleluia. Nós cremos, Senhor, e clamamos a Ti, Pai. A Tua presença é tudo, Pai, que nós precisamos. Eu clamo ao Deus de Jacó, pois seu amor dura para sempre. Sei que sua aliança irá manter. Eu clamo ao Deus de Moisés, pois ele abriu o oceano. Preciso que Ele faça o mesmo por mim. Nós precisamos, Senhor. Ó Deus, de Ti preciso. Ó Deus, de Ti preciso aqui. Preciso de Ti. Tu és a rocha eterna. Aleluia. Pois Tu és fiel. Ele é um Deus fiel. Aleluia. Eu clamo ao Deus de Maria, pois seu favor é sobre o fraco. Eu sei tudo é possível para Ti. Eu clamo ao Deus de Davi, quem deu coragem ao menino. Não tenho um Golias, mas tenho os meus gigantes. Ó Deus, de Ti preciso. Ó Deus, de Ti preciso aqui. Preciso de Ti. Tu és a rocha eterna, pois Tu és fiel. Pois Tu és fiel. Ó Deus, de Ti preciso. Ó Deus, de Ti preciso aqui. Preciso de Ti. Tu és a rocha eterna. Confio, pois Tu és fiel. Pois Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Senhor, aqui está a Tua igreja, clamando a Ti, Senhor. Ouve os Teus filhos e ainda ouve. Deus é o mesmo. Aponta o seu mão e diga: Deus é. Ele é o mesmo. Orações respondeu e ainda responde. Ele vai responder. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Tudo sempre proveu.
é o mesmo, com poder se moveu e ainda se move. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Curou enfermos e ainda cura. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Foi Deus quem salvador e ainda salva. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Ó Deus, de ti preciso, ó Deus, de ti preciso aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Ó Deus, de ti preciso, declare, de ti aqui, preciso de ti. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel, pois tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Oh Deus, nós confiamos em ti. Ainda se move no nosso meio. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós cremos nos teus milagres aqui no nosso meio, nesta noite, Pai. Nós cremos, nós precisamos de ti, Senhor. Cativos libertou e nele eu livre sou. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Tocou leprosos, sinto o teu tocar. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Aleluia. Oh, aleluia. Eu clamo ao teu Santo Espírito, rio de vida hoje me encher. Hoje vem me encher. Aleluia. Ele está aqui. Aplaudam a Ele, aplaudam a Ele. Diga que você precisa dEle, precisa dos seus milagres, da tua presença, do seu mover no nosso meio. Aleluia, aleluia. Aleluia, diga glória a Deus. Senhor, nós precisamos do Senhor. Sempre, sempre, sempre. Não há nenhum momento na nossa vida em que nós possamos dizer que nós não precisamos do Senhor. Jamais, Senhor. Nós precisamos sempre do Senhor em todo momento da nossa vida. E principalmente nos tempos difíceis, nos tempos de angústias, de lutas, de tribulações. Nós levantamos esse clamor ao Senhor. E certamente, meu Pai, o Senhor responderá ao nosso clamor. E o Senhor trará, ó Deus, essa grande vitória ao teu povo, ao teu exército, Senhor, que se reúne hoje neste lugar, Senhor. Estamos aqui como soldados de Cristo, como combatentes, não apenas como simples cristãos religiosos, Senhor. Temos essa consciência de que fazemos parte de um exército, Senhor, e que esse exército é vencedor, Pai. Esse exército é poderoso, Senhor. E agora, ó Deus,
nós nos posicionamos numa atitude, Senhor, uma atitude de oração e de fé, Senhor, de guerra. Nós nos tornamos ousados diante do Senhor, Pai, contra os nossos inimigos, contra aqueles que se levantam, Senhor, ao nosso redor, para tirar nossa paz, nossa alegria, nossa bênção, para tentar tirar nossa prosperidade, a Tua provisão sobre a nossa vida, Senhor. Traz livramento hoje, Pai. Traz livramento de saúde, Senhor. Traz livramento, Senhor, financeiro, Senhor, econômico. Traz livramento, Senhor, na nossa alma, de toda perturbação, preocupação, Senhor, de toda carga, todo peso, todo desânimo, toda angústia. Traz, Senhor, livramento à nossa mente, Senhor. Como o inimigo ataca a nossa mente, Senhor. Suas palavras, suas setas malignas, livra-nos, Espírito Santo. Traz livramento à nossa vida hoje. Traz livramento à nossa casa, à nossa família, Senhor. E cremos que o Senhor já está fazendo tudo isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Diga no nome de Jesus. Bem forte, irmã. Isso. Porque o nome de Jesus é poderoso. Amém? E no nome deles nós temos vitória. O nome de Jesus é uma arma de guerra, de batalha. E quando nós pronunciamos o nome de Jesus com fé, o inferno treme. Né? Amém. Pode sentar-se. E bem-vindos. Bom tê-los aqui essa noite. Bom que você está aqui. Essa é uma noite especial. Sempre é para nós, né? Deus é bom. Sempre temos algum tipo de atendimento para criança. Espero que tenha alguém aí. Se não, você segura para nós aí a criança. Tem alguém aí atendendo as crianças? Então pode liberar, tá bom? Se você quiser, acompanhe os nossos irmãos lá da porta. Ele leva você até onde está a classe de crianças. Muito bem. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Atende aqui, olha isso, conduz lá, por favor, essa família e deixa as crianças que a gente cuida delas para você, ministra para elas também, ora por elas. Amém? Elas precisam da nossa atenção também, do nosso cuidado. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu estava lendo profeta Joel. E aí eu entendi algo que quero compartilhar com vocês. Às vezes a gente ora quietinho, tranquilo. A gente fica num tempo de introspecção com Deus, mas às vezes a gente tem que orar com raiva. A gente tem que orar com fúria. Tem dias que a gente tem que ser tranquilos e outros dias a gente tem que ser bélico. A gente tem que sacar as armas, né, e mandar bala. Logicamente, não é contra ninguém e contra nenhuma pessoa, mas contra o inimigo das nossas almas. Né? Então, há momentos, sim, há momentos de tranquilidade, momentos de passividade e há outros momentos. E nós temos que entender quais são esses momentos. Quais são esses momentos que a gente pode orar, a gente pode pedir, e há momentos que a gente tem que clamar. E clamar é algo muito mais do que apenas falar ou fazer uma oração ou murmurar algumas palavras para Deus. Clamar é uma guerra, clamar é um grito de guerra. Né? E quando nós lemos as profecias do Antigo Testamento, geralmente a profecia, ela tem a ver com o que vai acontecer, mas nem sempre. Algumas vezes a profecia, Deus fala com o que está acontecendo no momento, mas geralmente sim, a profecia tem a ver com o que Deus vai fazer. E Joel é um profeta
em que a sua profecia, muitas vezes, ela é ocasional, isso é para o momento, aquilo que Deus está vendo e Deus quer fazer, e às vezes a profecia é lá adiante. Então, quando você lê os profetas, às vezes não é fácil entender. Por quê? Porque eles trazem a palavra de Deus, a visão de Deus, e Deus sabe todas as coisas. Até a nossa mente compreender Deus com a nossa mente limitada é quase praticamente impossível. A grandeza de Deus, o poder de Deus. Agora, uma coisa eu posso te garantir, Deus não é limitado nem a tempo e nem a espaço como nós. Deus, quando Deus olha para o mundo, quando Deus olha para nós, Ele vê ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Há algumas coisas na nossa vida, lá no nosso passado, que nós gostaríamos muito de nunca ter acontecido, sim ou não? Né? A gente gostaria de nunca ter cometido tal erro, nem tomado tal decisão, nem escolhido tal pessoa, sei lá. De repente, né? Mas aconteceu. E sabe de uma coisa? A gente, humanamente falando, não pode fazer nada sobre isso. Porque já aconteceu. Mas Deus pode. O Espírito Santo pode. Essa é a cura que Ele traz para nós. Porque quando Deus olha para nós, vê presente, passado e futuro. Então Deus, o Espírito Santo pode ir lá naquele dia, naquele momento que passou, que a gente não pode mais fazer nada sobre ele, e trazer cura e perdão. Por isso os nossos pecados podem ser perdoados. Mesmo os nossos pecados passados podem ser perdoados, porque nós temos um Deus que é. Ele não foi, Ele não será, Ele sempre é. Por isso ele se chama Eu Sou. Eu sou. Isso fala que Deus é sempre, que Deus não está limitado a nenhuma condição, nem humana, nem temporal, de forma nenhuma, e nem física, de forma nenhuma. Isso quer dizer, e aí, a gente vai hoje ver um pouquinho, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, no profeta Joel, livro de Joel, no capítulo 2. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, diga ai de mim. Joel capítulo 2 diz assim, Joel 2:1. E deixa aberto aí, porque nós vamos percorrer um pouco essa profecia de Joel. Porque essa palavra, outra coisa que eu preciso te dizer hoje que é importante, é que quando a gente prega a palavra de Deus, nós também estamos profetizando. Pregar também é profetizar. Por isso, precisa ter cuidado. Profetizar não é só dizer, eis meu servo, assim diz o Senhor. Não, profetizar não é só isso. É muito mais do que isso. E quando você prega a palavra de Deus, você está profetizando. Então, capítulo 2 de Joel, deixa aberta a sua Bíblia um pouco aí, fala de um exército que vai preceder o grande derramamento do Espírito, que vai preceder os tempos finais. O que a gente está vendo hoje, presta atenção, eu estou falando muito isso, terremoto aqui na Venezuela, ainda estão procurando vítimas, terremoto no Japão, terremoto na Filipinas, a terra tremeu em Manaus, em Roraima e em Belém do Pará, onde as pessoas tiveram que descer dos prédios e tudo. Né? Terremoto, guerras, violência, promiscuidade, corrupção. Isso está imperando no mundo. Eu estava pensando, nós estamos numa Copa do Mundo. Quer dizer, eu tenho um amigo que dizia assim, irmãos, não se metam nisso, porque a Copa é do mundo. Né? Então, tudo bem. Acho que ele exagerou um pouquinho, mas tudo bem. Mas a verdade é que, vocês já perceberam que o brasileiro, que sempre foi muito, né,
festeiro, que você não tinha paz nesse tempo de mundial. A coisa está mais, né, um pouco mais difícil. Parece que há assim uma falta de esperança, né? Está todo mundo dizendo, hoje eu passei num lugar, tinha uma discussão, não sei onde foi exatamente, fui no shopping e estava uma discussão lá numa loja, os caras dizendo, não vai ganhar, de jeito nenhum, não vai ganhar, não tem esperança. Quer dizer, o povo está assim como que apreensivo, já perceberam? Não tem aquela esperança, porque ao mesmo tempo que você tem algo tão bom que você está vendo, que você gosta e tudo mais, eu já gostei muito mais, hoje eu gosto muito menos, mas ao mesmo tempo há uma apreensão, porque nós estamos tensos, sim ou não, irmãos? Há uma tensão. O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com a nossa nação? Né? Que tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então, o profeta Joel, ele fala sobre um tempo de crise e destruição inimiga. Mas ele fala sobre isso, Joel traz essa profecia, essa palavra de Deus, dizendo, isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo, ele diz que ao mesmo tempo que começar a acontecer no mundo crises, ao mesmo tempo, haverá um clamor de livramento. No meio de tudo isso, no meio de todo esse caos, de todas essas guerras e todas essas confusões, vai ter um clamor. Há um povo, alguém, uma voz vai soar nessa terra. E uma trombeta vai tocar. Trombeta é um instrumento extremamente barulhento. Quem não gosta de barulho, presta atenção. Né? Aí diz assim, Joel capítulo 2, versículo 1, diz assim, toquem a trombeta em Sião, deem alarma no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Na Bíblia, muitas vezes, principalmente nas profecias, quando diz o dia do Senhor, quando diz o dia do Senhor, quase sempre se refere aos últimos tempos. Provavelmente, tempos que nós já estamos vivendo, ou que ainda virão, provavelmente. Então, aqui, nós temos em Joel, uma convocação. Ele está dizendo, toquem trombeta em Sião. Profeticamente, Sião representa, um tipo de igreja, da igreja. Sião, algumas vezes, é um monte ou uma cidade, e outras vezes, profeticamente, é a igreja. Deus edificou Sião, e nela se refugiarão os aflitos de coração, diz Salmos. Deus edificou. Quem edificou a igreja? Jesus. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Então, você tem que entender isso. A palavra de Deus é poderosa. Aqui é uma convocação do exército do Senhor. Em Joel encontramos assim, as principais características dessa poderosa força invasora que vai clamar, que vai se levantar, que vai tocar trombeta, que vai fazer barulho nessa terra e vai chamar a atenção, das nações. Esse povo vai se levantar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer fazer parte desse povo? Ou quer fazer parte de um povo que está dormindo, em berço esplêndido, esperando a vida passar, dizendo, deixa a vida me levar. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse mundo está perdido mesmo. E eu cheguei à conclusão que eu ainda não estou pronto para cruzar os braços e deixar a vida passar. Eu tomei essa decisão na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Eu acho que você também precisa tomar essa decisão. Isso não é uma questão nem de idade, nem de nada. É uma questão de posição. Joel nos está chamando para um posicionamento. Presta atenção. Joel está falando para nós.
Ele está falando para nós. Quando você abre essa profecia, ele está falando conosco. Então ele diz assim, ele traz esse paralelo para o reino do Espírito. A gente vê aqui um exército de Deus organizado, invadindo as fortalezas do inimigo sobre a voz do Senhor. Versículo 11. Deixa eu abrir aqui, para nós seguirmos juntos aqui. Joel, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, o Senhor levanta a sua voz. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então, irmãos, você já pensou assim, quando você vê certas coisas acontecendo, você diz assim, você diz, até quando isso irá acontecer? Já pensou? Eu estava vendo um vídeo de uma senhora que ela foi no supermercado e ela pegou um pote de margarina ou manteiga, não sei, acho que era margarina, e ela disse, olha isso, 17 não sei quanto. Eu ia fazer um bolo, mas para fazer um bolo eu preciso de 3. E eu não tenho dinheiro para comprar 3. Aí ela começou a chorar. Por que as pessoas ficam dizendo que está tudo bem? E quando a gente vai no supermercado, a gente não consegue comprar ingrediente para fazer um bolo. Até quando vai isso? Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai suportar isso? Isso é um sentimento. É um sentimento que não pode nos levar a um conformismo, que tem que nos levar a uma atitude. E aí diz assim, a voz do Senhor, versículo 11, 2:11, diz que o Senhor levantará a sua voz à frente do seu exército. Isso quer dizer que alguma coisa vai acontecer, que Deus não está alheio a todas essas situações. Deus nunca está alheio ao que acontece conosco. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Amém, irmãos? Então, não se engane. Deus não está quieto. Deus está trabalhando, mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos ensina que muitas vezes Deus deixa o homem à mercê da sua própria escolha e da sua própria iniquidade. Se você decide fazer o mal, Deus vai deixar você viver esse mal e vai deixar esse mal destruir a sua vida. Porque os homens escolhem amar a criatura mais do que a Deus, aí ele diz, vocês vão sofrer as consequências dessa escolha. Deus permite, Deus é amor, mas Deus vai permitir que você viva as consequências daquilo que você escolhe viver e fazer. É simples assim. Agora, aqui diz que vai haver um povo numeroso, um povo grande. Versículo 2, que nós lemos. Então, o versículo 2 diz que um dia de trevas e de escuridão, e de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. E aí diz, o Senhor levantará a sua voz frente ao seu exército. Isso fala do povo de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não vai à igreja porque você é um religioso. Olha, você não diz, eu vou para a igreja, vou buscar a Deus, eu me converti, me batizei. Estou vendo meu querido que se batizou domingo de manhã, Eu me batizei. Isso não está acontecendo por acaso na sua vida. Isso é uma convocação. O simples fato de você estar aqui nos mostra que você faz parte de uma convocação. Porque para fazer
quando uma nação entra em guerra, a primeira coisa que ela faz é convocar os seus soldados, os seus guerreiros, sim ou não? Faz uma convocação. E essa convocação, em muitos países, ela é obrigatória. Você tem que ir, queira ou não. Mas no caso de Deus, você está aqui porque você foi convocado. Você tem que tomar a decisão. Eu vou fazer parte de uma igreja, você é uma pessoa religiosa que vou na igreja de domingo e só e tal, vai ser bom, preciso orar, ponto final. Ou você realmente quer fazer parte de um exército que vai se levantar nesses últimos tempos e vai proclamar nesse mundo perdido, que vai se levantar para anunciar a voz de Deus nessa terra. Para ser um atalaia, sabe o que é um atalaia? Uma atalaia é alguém que se levanta e anuncia que o inimigo está vindo, que o perigo está vindo, que algo vai acontecer. Isso é um atalaia. Você se levanta e diz, olha gente, presta atenção, vocês estão vivendo assim, mas o inimigo está vindo, algo vai acontecer. A palavra de Deus diz que esse último dia será terrível. E Jesus fala sobre eles. Jesus fala, quando vocês começarem a ouvir sobre guerras, rumores de guerras, terremoto, maremoto, blá, blá, presta atenção, isso são sinais de que os tempos, dos fins dos tempos, está chegando. Aí, não fica olhando assim para mim não, porque é verdade. Porque Jesus disse, Jesus alertou, e Joel, e ele anuncia Joel, há um mover de Deus nessa terra. O seu povo começa a responder a uma convocação. Do meio do povo, do meio de um povo que se diz religioso, porque nós já aprendemos que nem todo mundo que vai na igreja é crente, né? Jesus disse assim lá em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Nem todos. Mas dentro desse povo tão grande, se levantará um outro povo, com características diferentes, que assume uma identidade de guerreiro. Eu não sou apenas um crente, corriqueiro, normal, domingueiro. Eu sou um guerreiro. Eu vou guerrear pela saúde da minha casa, pela paz da minha casa. Eu vou guerrear pela vida dos meus filhos. Eu não vou deixar que o mundo os corrompa, que o mundo os domine. Eu estava vendo um vídeo, isso faz muito tempo já, de uma mãe, não sei quantos viram. A polícia prendeu o menino que roubou uma bicicleta. A polícia veio na casa buscar o menino. Meu Deus do céu, a mãe saiu dando tanto tapa nesse coitado. Né? A mãe bateu tanto nele na frente e os policiais deixaram. Porque os policiais, isso mesmo, não falaram, mas eles ficaram quietos e disseram, manda bala, mãe. Dá uns cascudos nesse moleque mesmo. Né? Porque essa mãe ela estava inconformada. Ela dizia, estou inconformada que você tenha feito isso, porque eu te ensino, eu te educo, você vai fazer uma coisa dessa, você não vai fazer, eu não vou permitir, quando você voltar, você vai ver o que vai acontecer com você. Ela estava brava. Eu não queria estar na pele daquele garoto. Né? Entende? Então, o que acontece? Pessoas inconformadas com a corrupção, inconformadas com a maldade, inconformadas com a desonestidade. Nós não podemos aceitar quando alguém vem e diz, faz assim e eu te dou tanto. Já viram isso? Não. Isso não vai acontecer comigo. Não faz muito tempo, aliás, faz bastante tempo. Em outro estado, a gente estava dirigindo, eu estava indo para outro estado e me parou um policial na estrada, a gente estava, me lembro, quantos a gente estava, parou, e ele me disse, olhou e falou assim, olha, desce do carro, vem aqui. Aí eu fui sozinho com ele, né? Aí ele começou, olha, você estava, essa estrada é 110, você estava 127, lá não sei aonde você passou no radar. Eu falei, radar?
só tem milharal aqui. Eu só passei em plantação de soja milharal, não vi nenhum radar. Mas tinha um radar lá. Eu falei para ele assim, olha, é o seguinte, se tinha um radar e eu estava a 127, então eu estou errado. Se a estrada é 110, eu estava a 127 e tinha um radar, então eu estou errado. Por favor, o senhor pode me multar. Aí ele começou, não, o que você faz? Aí eu falei para ele, eu sou pastor. Aí ele levantou assim. Aí ele falou assim, mas o senhor estava... Eu falei assim, então eu estava errado, o senhor tem razão. O senhor pode me dar a multa. Onde que eu assino aí a multa? Eu estava errado, eu sei que eu não estava. Mas por que eu vou brigar com o homem se ele estava... A única coisa que ele queria era uma propina. Só que eu falei assim, dinheiro eu não vou dar. Ponto final. Porque eu não vou fazer isso. Eu não posso aceitar. Eu não vou me conformar com isso, entende? Essa é uma das maneiras em que nós nos levantamos nessa nação. Não permitir a corrupção, não permitir a desonestidade, não aceitar a sonegação, não aceitar a mentira. Tudo isso é uma forma de se levantar como profetas de Deus nessa terra. É uma maneira de dizer, não vou viver assim. Não é porque todo mundo faz que eu também vou fazer. Uma vez, quando a gente subia aqui para entrar na pracinha ali à esquerda, era faixa dupla. Mas todo mundo entrava. Eu também. Aí quando eu estava entrando, eu ia entrar, dei seta, tinha um carro da polícia parado assim. Eu me lembro até hoje que era uma policial. Ela fez assim para mim. Aí eu baixei o vidro e falei, todo mundo passa aqui. E eu passei também. Aí depois eu me arrependi. E pedi perdão para Deus. Agora já não tem problema, eles já liberaram ali. Já liberaram a faixa, agora pode entrar à esquerda, não tem problema. Mas sabe de uma coisa? Não é porque todo mundo passa no farol vermelho, eu também vou passar. Todo mundo faz isso, eu também vou fazer. É nisso que a gente precisa começar a se posicionar. Amém, irmãos? Quantos entendem isso? Eu sei que isso não é fácil. Isso é difícil. Mas não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Um verdadeiro exército está se levantando de gente assim, gente distinta. E para tempos de crise, em tempos de crise na nossa vida, só uma coisa vai nos ajudar a vencer, é clamar ao Senhor. Clamar por livramento, é buscar ao Senhor. É consagrar a nossa vida. Sempre em tempos assim, Deus convoca o seu povo a se consagrar. Quando vinha o inimigo, quando ameaçava as situações difíceis, Deus chamava o seu povo. Deus chamava os sacerdotes e dizia assim, consagra o povo. Consagra o povo. Consagra é um imperativo, é uma ordem, é um chamado de Deus para que o povo se prepare para enfrentar tempos difíceis. Então, agora entenda que nós fazemos parte de uma força tremenda, uma força devastadora. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. A igreja tem poder. Quando você é parte da igreja, há um poder, há uma força na tua vida que não vai permitir que o mal vença. E no versículo 3, aqui de Joel, diz assim, diante deles, isso é desse exército de Deus, o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Está falando sobre a nossa vida. Está falando sobre a força que Deus nos dá para viver tempos difíceis e avançar. Está dizendo, atrás de nós vai ficar um exército, um deserto abandonado. Mas a nossa frente, diante de nós é como o jardim do Éden. Diante deles o fogo devora. Há um fogo que vai à frente.
destruindo todo o mal. Esse fogo representa o Espírito Santo na nossa vida. Essa é uma profecia. É uma profecia para os tempos em que nós estamos, os tempos próximos. Quando nós orarmos e nos consagrarmos, nós vamos ativar forças do Espírito ao nosso favor. Quando você vai orar, você precisa entender que você está orando como um soldado do exército do Senhor. E quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus faz. Amém? Deus faz. Isso é muito importante. É uma força veloz. Versículo 4 diz assim, versículo 4. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, atacam correndo. Faça uma imagem de cavalos correndo numa velocidade diante do inimigo. Né? Quem gostava de assistir o Senhor dos Anéis, né? Você sabe que quem escreveu Senhor dos Anéis é um cristão. Então ele mostra ali a guerra entre o bem e o mal, poder das trevas, poder do mal. A gente tem muito tempo, as pessoas dizem, você não pode assistir isso aí, que isso aí é demoníaco. Não, irmão, se você vai, se em algum lugar tem que mostrar a luta do bem e do mal, você não pode mostrar só o bem, você tem que mostrar o mal também. Entende? Você vai mostrar o mal vencendo, o bem vencendo o mal. Tem que mostrar a cara feia do mal. Entende? Mas quem escreveu esses livros foi um cristão. Ele era discípulo do C.S. Lewis, não é de qualquer um, não. Entendeu? Um poderoso servo de Deus que escreveu. Ali você vê essa guerra, os cavalos descendo, um batalhão de cavalos galopando numa velocidade. Quando eles chegam diante do inimigo, eles chegam derrubando tudo. Você olha e fala, uau, que poderoso isso. Né? E a gente precisa imaginar isso. Eu faço parte disso, eu gosto de me ver. Inimigo, você está fazendo isso, mas eu vou contra você, você vai ver. As minhas armas são muito mais poderosas. Eu tenho o nome de Jesus, eu tenho a palavra de Deus. Você não vai atacar minha casa, não vai atacar a vida dos meus filhos. Você não vai infligir derrota à minha família. Então, aqui fala, esse versículo 4 fala sobre pressa. Deus tem pressa. Os tempos estão assim. Os tempos estão passando muito rápido. Eu estava pensando, hoje é dia 2 de julho, aniversário da minha neta. Já estive com ela, da minha neta menor, 5 aninhos. Poderosa menina. Aquela menina é uma coisa, né? Ela queria um açaí, aí compramos o açaí. Aí a gente foi sentar para comer, e ela disse, vocês não entenderam, eu queria um milkshake de açaí. Aí, como é aniversário dela, a gente não faz todas as vontades, não, quase todas. Nós somos avós, nós temos esse direito. Né? Nós temos esse direito. Aí a avó falou, tá bom, eu vou lá buscar. Aí ela disse assim, tá bom, enquanto vocês vão buscar, eu vou comendo esse. Falei, essa menina. Enquanto você vai lá buscar, vovó, eu vou comendo esse. Olha a esperteza. Então, o tempo, e aí eu, como estava com ela, 5 anos, já está fazendo, nossa neta menor, a outra já tem 8. Como está passando hoje, já é 2 de julho, parece que o ano mudou ontem. Olha como os tempos estão se apressando, estão passando rápido. Eu não sei se é porque nós estamos mais velhos, então passa mais rápido, não sei o que acontece, né? Mas ontem eu tinha 30, agora já tenho, meu Deus. O que acontece? Os tempos estão passando rápido. Deus também tem pressa. Deus também tem pressa. Não fique esperando acontecer alguma coisa na sua vida. O Senhor está dizendo para você, e essa é uma noite profética, porque nós estamos profetizando. O Senhor está dizendo para você, eu tenho pressa de que você me busque, que você se decida de uma vez.
em fazer a minha obra, em obedecer. Que você tenha pressa em me buscar com a sua casa, com a sua família. Que você não perca mais tempo na sua vida, andando para lá e para cá, distraídos com tantas coisas. Que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que você deixe Ele cuidar das suas coisas. Que deixe Ele cuidar de tudo na sua vida. Que Ele seja mais presente. Nós temos que avançar, amém? Deus tem pressa. Deus tem pressa. E nós devemos ter pressa também. Às vezes a gente fica lutando com situações meramente humanas. E o diabo vai nos distraindo com coisas humanas, vai nos distraindo com as coisas seculares. Então, aí eu vi um homem dizendo, ele dizia assim, vocês ficam aí porque lançaram alguns vídeos criticando as igrejas, porque dizer que algumas igrejas colocaram o Jogo do Brasil no telão e convocaram os jovens, tudo para assistir. Diz, como é que vocês fazem isso na igreja? Na igreja não é lugar disso, não pode, e não sei o quê. Aí essa pessoa disse assim, essas pessoas que dizem isso são aquelas que quando chega no domingo e tem outra coisa para fazer, não vai para a igreja. Quando chega a visita na hora do culto, ela não vai para a igreja. Né? Você sabe que visitas, parentes e tudo, eles são loucos para chegar na tua casa na hora de você vir para a igreja. Né? E eu sempre aconselhei o povo, você diz assim, olha, eu vou para a igreja. Se você quiser ficar aqui, me esperando, eu vou para a igreja e volto. Agora, você tem duas opções, você fica aqui me esperando ou você vai comigo. Depois a gente vai comer uma pizza, vai conversar, mas nós vamos para a igreja. Entende? Eu estou falando de um povo que tem características assim. Crentes que têm essa característica. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, é assim que você age. Você não abre mão de ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você se levanta e vai. E nada vai te impedir, nada vai te parar. Mas há muita distração, há muita ocupação que não tem nada a ver com o que Deus nos chamou para fazer. O inimigo não vai conseguir nos parar, não vai impedir de que avancemos. Esse exército de Deus, que é a igreja do Senhor, é uma força de combate. É uma força de combate. Versículo 5 diz assim, como um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Se você ficar distraído, o inimigo vai te derrubar. Sim ou não? Você vai ficar distraído, um soldado, um atleta, ele não pode se distrair na corrida. Um soldado não pode se distrair na batalha. Se não vem uma flecha, vem o inimigo e o ataca e ele está distraído. Você não pode atravessar a rua, você nunca vai atravessar a avenida distraído, sim ou não? Se você atravessar a avenida distraído, provavelmente, pode ser que você seja atropelado. Né? Quando você vai atravessar a avenida, você sabe que existe perigo e você fica atento. É assim que Deus nos quer na nossa vida, atentos ao que está acontecendo, atentos às situações desse mundo. Então, a igreja tem que ter essa força, irmãos. Por isso eu quero ver gente nesse lugar que ora assim, ora como um guerreiro, que ora batalhando a um inimigo. Vocês estão orando contra um inimigo invisível. Não, ele é real. Ele é real. Quando eu batalho, o inimigo que eu estou combatendo, ele é real. Ele é real. Então, nós precisamos ter esse posicionamento como igreja. Uma igreja agressiva. A igreja tem vivido muito tempo numa atitude passiva.
quando muito, defensiva. Né? Defensiva. Nos Estados Unidos, a NBA, a Liga de Basquetebol dos Estados Unidos, que é a melhor do mundo, eles têm uma, digamos assim, um lema que eles não abrem mão. Ele diz, o melhor ataque é a melhor defesa é o ataque. Eles dizem, a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa não é ficar tomando pancada o dia inteiro e depois terminar o dia arrebentado e dizer, Deus me sustentou. Não. Quando a Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não está dizendo, fica resistindo, levando pancada, apanhando, não. Está dizendo, vai para cima. Porque a melhor defesa é o ataque. Né? Todo brasileiro, já que a gente está falando de mundial, né? Copa do Mundo, todo brasileiro vira técnico. Sim ou não? Até as mulheres que não entendem nada, não, nem todas, muitas entendem. Né? Muitas entendem. A minha nora, ela nunca entendeu o que significa impedimento. Então a gente estava assistindo o jogo, ela falou, eu não entendo. O que significa, porque estava impedido, o que significa? Aí a gente tentou explicar para ela, né, o que significa impedimento. Mas todo brasileiro vira técnico. Né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas nem sempre é assim. Né? Nem sempre a gente está numa batalha, nós precisamos sair do desânimo, da apatia, há muita distração. A gente precisa rever as nossas prioridades. Precisamos rever nossas prioridades. Quais estão sendo as minhas prioridades? A Bíblia estabelece as prioridades da nossa vida. Esse povo vai ser um povo temido. Vai ser Joel 2,10 diz assim, diante deles, e está falando da igreja, do povo de Deus, diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas param de brilhar. Diante deles. Sabe, irmãos, as pessoas estão desrespeitando demais a igreja e a fé cristã. As pessoas precisam aprender a respeitar mais a Deus. E nós somos essa voz profética nessa terra. Diante do exército de Deus, os demônios estremecem. Eles se apavoram diante do povo que sabe, que se levanta para cumprir a vocação de Deus nas suas vidas. A nossa vocação é destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Isso está lá em 1 João 3,8. 1 João 3,8. É uma força corajosa. Versículo 7 diz assim, eles atacam como guerreiros. Eles atacam como guerreiros. Como é que você vê um guerreiro? Né? Olha o que diz Provérbios 28,1. Provérbios 28,1 diz assim, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Como o leão. Então, irmãos, eu pensando nesse versículo, eu pensei assim, como tem crente miando que nem gato, diante das situações da vida. Miau, miau, miau. Está na hora, irmão, de você começar a rugir como um leão. Você sabe, um inimigo não vai ter medo de um gato. No mínimo, um gatinho bonitinho, que dá uma miadinha, ele vai gerar assim, um sentimento de, ai, que lindo, que fofo, não sei o quê. Agora, ninguém vai chegar diante de um leão, quando o leão der uma rugida, ninguém vai ficar, ai, que fofo. Não. Você já está longe há bastante tempo. Né? Porque você sabe que o leão... E aí está dizendo que nós, o justo, eles são corajosos como o leão. Agora, você nunca vai ver um leão fazendo miau, miau. E nem vai ver um gatinho fazendo... Rrr. Leão é leão, gato é gato. Você decide o que você quer ser. Quer ser um gatinho? Ou quer ser um leão?
né? Ou se não, aquela história que o homem bate na porta de uma casa e o cachorro... né? Aí vem o dono, abre a porta e era um cachorrinho bem pequenininho com microfone. Então, de repente, a gente parece um cachorro pequenininho com microfone fazendo um barulhão numa caixa, né, poderosa, potente. Não, está dizendo aqui, o justo, ele é corajoso como um leão. Isso fala sobre a ousadia do Espírito. A gente tem que ser ousado nas nossas orações. A gente tem que ser ousado, né? Um exército equipado, ungido, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus está comigo, quem será contra mim? Quem vai me ameaçar? Nós vamos tomar essa atitude, a certeza da vitória, né? Deus está nos convocando, nos chamando para uma postura ousada. Para uma postura ousada, né? Forte. Eu sei que tem gente que por temperamento é mais tranquila, é mais pacífica, passiva, né? Tá bem, não tem problema. Mas Deus quer que você se levante como um guerreiro valente, poderoso, né? Alguns têm uma dimensão maior de problema que outros. Mas o Senhor nunca nos deixará sofrer mais do que a gente pode suportar. Sabia? Deus nunca vai permitir que você sofra mais do que você possa suportar. Quando o sofrimento, a dor, a angústia, as tribulações estiverem grandes, o Senhor sempre vai trazer o escape. Porque você é um guerreiro dele, né? O diabo está instalado nesse mundo. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Sabe o que significa essa palavra jaz? É a mesma palavra que antigamente se colocava nas lápides, nos cemitérios. Dizia assim, aqui jaz fulano de tal. Isso quer dizer, está morto. Aí Jesus usa essa palavra, o mundo jaz no maligno. Os espíritos que imperam nesse mundo, demoníacos de Satanás, eles, os governadores das forças satânicas, nas nações, nas cidades, nos povos, provocam morte, destruição. Mas o exército de Deus é poderoso. Ele corre, ele é vivo, ele é armado poderosamente, mais do que bomba atômica, né? E eu espero sinceramente que você compreenda essa palavra profética de hoje. Que você saia daqui rugindo como leão e não miando como gatinho. Que você saia daqui com muita fé, crendo que Deus está contigo. Que há sonhos na tua vida que Deus vai responder, que Deus vai te dar. Os médicos podem dizer, não dá, não pode. Os médicos podem dizer, você... Há decretos humanos e há palavra de Deus. Há poder na oração, por isso eu amo a oração. Por isso a gente ora, por isso a gente estava aqui na vigília orando, nós oramos muito aqui. Falamos pouco e oramos muito, que é isso que a gente precisa fazer. E eu creio muito quando a gente... No nossos cultos, todo culto a gente ora pelas pessoas, porque a gente crê no poder da oração, porque a gente crê que Deus responde à oração. Deus tem sonhos para a sua vida. A Bíblia diz que Deus concederá os desejos do coração daqueles que o amam. Se você ama Deus e confia nele, tem que crer nele, tem que crer no que ele diz, e não no que diz os espíritos de morte que imperam neste mundo e na vida das pessoas. Quantos dizem amém a isso? Preciso terminar. E você não sabe que eu ainda tenho uma tonelada de coisa aqui. Nem eu pensei que eu tinha escrito tanto, que eu tinha pensado em tudo isso. Mas fica para uma próxima. Mas esse povo de Deus, a igreja do Senhor, é um povo poderoso. Você não sabe, a gente, você pode ir numa igreja
que tem 4, 5 mil, 10 mil pessoas. Quando você chega lá, depois de um tempo, eu sei porque eu já vi muito isso. Você chega lá, são, numa igreja de 4, 5 mil, proporcionalmente, é os mesmos 100 que fazem a mesma coisa. Se for 100. Eles que fazem tudo, eles que são guerreiros, o resto só vai. Porque tem gente que diz assim, eu vou lá naquela igreja porque eu chego lá, começou, assisto o culto, viro as costas, vou embora, ninguém fala comigo, não tenho que me comprometer com ninguém, nem com a igreja. Não é se comprometer com a igreja, é se comprometer com Deus. Com Deus. Né? Deus não quer que você continue fugindo e se escondendo. Eu quero dizer para alguém que está aqui hoje, sabe quem vai ter que tomar atitude nessa situação da tua vida? É você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu vizinho, não é seu esposo, nem sua esposa. É você que vai ter que tomar uma decisão com relação a essa situação na sua vida. E se levantar, porque Deus está falando com você hoje. Esse povo é um povo poderoso. Por quê? Porque as nossas armas, conforme 2 Coríntios 10:4, as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Lê lá, 2 Coríntios 10:4. Nossas armas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. São espirituais, porque elas procedem de Deus, do Senhor dos Exércitos. E a autoridade desse povo está no nome de Jesus. Está no nome de Jesus. Né? Nós vamos começar um tema novo. Eu ia falar mês que vem, não é mês que vem, esse mês. Né? Vamos começar um tema novo. Nós vamos falar sobre serviço. Sobre chamado, servir a Deus. Que servo você quer ser? Não sei se exatamente é sobre, acho que talvez seja sobre isso. Que servo você quer ser? O servo que espera atento, que trabalha, ou o servo que crê que Deus vai demorar ainda, então eu vou aproveitar a vida, né? Vou aproveitar mais a vida. Que resposta você vai dar ao chamado de Deus para a sua vida? Nossa força está em Deus. Nós cantamos alguma coisa assim, né? Nossa força está em Deus. Podemos vencer. Amém? Para você dar uma acordada aí, diga, podemos vencer. Agora diga com raiva. Diga para o teu inimigo. Diga para o teu problema. Diga para a tua luta. Eu posso vencer. Com a ajuda do Senhor. Com a força do Senhor. Com o poder do Senhor. Entende? É isso que Ele quer. São atitudes espirituais que nós precisamos tomar. Nossa força está em Deus. Podemos vencer, podemos avançar. Se a gente não se foca nos problemas, nas pessoas, sempre vai ter gente difícil, gente desanimadora, gente faladora, gente fofoqueira, mexeriqueira. Em todo lugar tem. No salão de cabeleireiro, na academia e na igreja também. Sempre. Né? Aí as pessoas suportam a academia. Eu detesto o ambiente de academia. De cabeleireiro, graças a Deus eu não vou. Mas já acompanhei de vez em quando, já vi como é que é. O lugar para ter fofoca. Sim ou não? Agora, academia então pior. Mas a igreja também acontecem coisas que a gente sabe que não deveriam acontecer. Porque nem todo mundo é perfeito, graças a Deus, né? Todos nós estamos num processo de transformação. Alguns vão mais rápido que outros. Alguns demoram um pouco mais, né? Demora um pouquinho mais. Vamos nos colocar em pé. A gente não deve se focar nos problemas. A gente deve se focar na palavra. Na palavra profética.
a gente deve focar nossa vida nas promessas de Deus, nas estratégias de Deus. Você se sente fraco? Que bom, porque a Bíblia diz que os grandes heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças. Isso diz o texto, lá em Hebreus 11, depois você leia lá, onde estão os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças. Homens fracos, que venceram guerras, venceram batalhas, que mataram leões, gigantes como Davi. Quando Golias olhou para Davi e disse: que esse fracote aí? É esse o guerreiro de vocês? Esse fracotezinho aí, esse menino fraquinho aí? Pois é, vocês já sabem o que aconteceu, né? Já conhecem a história. Da fraqueza, tiraram forças. Vamos orar um pouco. Vamos orar um pouco. Bendito Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra na nossa vida. Obrigado por este momento em que todos nós que estamos aqui, Senhor, estamos aqui porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos convocou. E agora nós estamos prontos para responder a essa convocação, ó Deus, que o Senhor fez na nossa vida. Olha, continue aí com a sua cabeça baixa. Eu tenho que dizer o que Deus está dizendo. Você veio hoje aqui porque realmente você disse: preciso tomar uma posição, precisamos tomar uma posição na nossa vida. A gente não pode ficar dentro de casa. A gente precisa se posicionar, buscar a Deus. E eu quero dizer para você que Deus ouviu isso. Deus ouviu. E por isso você está aqui hoje. Porque Ele olha para você e te vê como um poderoso guerreiro. E Ele quer usar a tua vida. Ele quer sarar. Ele quer trazer cura. Ele te chamou. Você está nessa caminhada. Você ainda pode não compreender muitas coisas. Pode não entender muitas coisas. Você sabe, às vezes a gente coloca uma meta assim, uma visão, e a gente se frustra porque eu gostaria de ser melhor. Tranquilo, você vai chegar lá. O Senhor está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração. Ele vai fazer essa transformação. Ele vai trazer essa paz na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor um instante. Está dando alguma interferência na caixa aí. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Sim, Senhor. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Olha só, tremendo. Muralhas vão estremecer, cadeias
Aleluia. Ouça o trovão na sua vida, hein? Sim, Senhor. Aleluia. Como um trovão, és Senhor. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Escute só. Vamos ficar atentos, porque o Senhor quer falar conosco. Eu quero chamar aqui o pastor Daniel. Vem aqui. Alguns pastores, venham aqui. Porque hoje você veio com muita aflição no seu coração. A Bíblia diz, e escute bem o que a palavra de Deus está falando com você hoje, que Deus não negará bem algum aos que vivem corretamente. Ninguém vai negar para você o que você tem direito. Eu não sei o que está acontecendo, mas essa é a palavra que Deus está trazendo para você hoje. Ninguém, nenhuma justiça da terra vai negar para você o que você tem direito. Porque Deus não negará bem algum aos que vivem corretamente. Então nós vamos orar por você neste momento. Por causa desta palavra do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vamos orar em nome de Jesus. Porque Ele conhece a tua aflição. Você veio correndo para a casa de Deus. Porque você veio se refugiar naquele que pode todas as coisas. E aquele que nele se refugia jamais será envergonhado. Em nome de Jesus. E se você que está aqui, podem orar, abençoar a vida desse servo de Deus e ministrar na vida dele a palavra. E se você se sente hoje com essa necessidade de receber forças do Senhor, de se levantar como um guerreiro de Deus, porque no lugar que você está é difícil, porque talvez você esteja num lugar difícil, num trabalho difícil, há muitas situações aí difíceis, nós vamos orar por você. Se em casa há situações difíceis, nós vamos orar para que Deus traga essa cura, para que Deus traga essa paz, para que Deus faça um milagre. Deus pode mudar todas as coisas, Deus pode transformar tudo, Deus pode mudar tudo, Deus pode curar, Deus pode sarar. Ele sara a mente, Ele sara a alma, Ele toca no mais profundo de cada área do ser humano. Então nós vamos orar para você, para que Deus te dê forças, Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, pode vir, que Deus te dê saúde, que Ele complete a obra na sua vida, que você tenha saúde, que você tenha perseverança, que você saia daqui hoje fortalecido, animado, que você saia daqui hoje crendo. E outra coisa que eu quero dizer para alguns de vocês que estão aqui também hoje, eu sei que você está aqui hoje, você está num processo novo de Deus para a sua vida, e é um processo de restauração. Então, fica firme, tenha paciência, porque Deus vai restaurar. Deus vai restaurar teu chamado, Deus vai restaurar teu ministério, Deus vai restaurar todas as coisas na sua vida. E Deus vai fazer isso numa dimensão muito maior. Em nome de Jesus, vamos orar, pastores, por esses servos poderosos de Deus,
que estão aqui, em nome de Jesus. Numa dimensão muito maior de fé. Numa dimensão muito maior de fé, você vai orar e Deus vai fazer. Você vai orar e você vai crer. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de fé. Oramos pelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento, através do nosso canal, no YouTube, nas redes sociais, demais redes sociais. Oramos por esses nomes que estão aqui, Senhor, nessa caixa de oração. Me ajude a orar por essas vidas. Há tantas pessoas aqui, Senhor, tantos nomes e tantas necessidades. Nós não abrimos, nós lacramos isso, Senhor, porque nós não olhamos o que está escrito aqui. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada necessidade, cada problema, cada luta. O Senhor conhece. O Senhor sabe quais são as lutas, quais são as batalhas que essas pessoas estão enfrentando. Então nós oramos por elas, nós intercedemos por elas e te pedimos que o Senhor, meu Deus, estenda a tua mão de poder e que o Senhor vá até essas vidas onde elas estejam, porque o Senhor as conhece. O Senhor sabe quem elas são. O Senhor conhece suas necessidades. O Senhor conhece suas petições. O Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, nós oramos para que essas pessoas aqueles que estão no hospital neste momento, na cama de um hospital, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda a tua mão de bondade, que o teu amor, Senhor, seja grande e poderoso nessas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, santo o teu nome, Senhor, oh Espírito Santo, tua graça se derrame abundantemente sobre essas vidas, que o teu reino venha, Senhor, sobre as casas que estão nos assistindo nesse momento, que a glória se derrame sobre cada família aqui representada, sobre cada casa aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor, glória a Deus. Nós queremos orar, Senhor, por essas vidas. Lindo. Guerreiro de Deus, não é? Nós temos que começar a profetizar na vida de todos nós, de cada um de nós, que nós somos guerreiros de Deus, que nós vamos vencer cada batalha, né? Deus é bom, quantos creem nisso? Cada processos de Deus na nossa vida. Deus tem processos maravilhosos para nós. Tenha paciência, porque os processos de Deus não são eternos, mas eles nos levam a coisas maiores na nossa vida. Amém? Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Dá um abraço a quem está ao seu lado aí e dá uma bênção de Deus para essa pessoa, para esse irmão. Que Deus te abençoe. Isso, amém. Glória a Deus. E dá um forte aplauso para Jesus aí no seu lugar. Amém. Nós temos algum aviso ou é só domingo? Então sente-se um instante. Enquanto você prepara a sua oferta ao Senhor, nessa noite linda de Deus, especial para nós, enquanto você prepara a sua oferta, seu dízimo ao Senhor, você pode fazer isso através do QR Code, você pode trazer aqui para que a gente abençoe a sua vida. É muito importante você sempre fazer isso. A igreja, você sabe que a igreja precisa caminhar, a igreja precisa avançar, a igreja tem as suas demandas, a igreja tem muito custo, você não imagina o quanto, e às vezes a gente consegue vencer tudo isso através da oração. Às vezes a gente tem que orar e pedir para Deus tocar na vida do seu povo,
para que seja fiel e traga ao Senhor essas ofertas, esses dízimos, para que a gente possa avançar no reino de Deus. Então seja fiel mais uma vez com teu Deus e traga essa oferta ao Senhor. Enquanto você se prepara, nós temos nossos avisos. Está começando mais um Cristo Centro News. Fique atento aos avisos do mês de julho. No dia 11 de julho, em um sábado, às 16 horas, nós teremos o nosso culto Prox de férias, na rua Almirante Isaías de Noronha, 106, onde fica o Colégio FDR. Será um tempo super especial de comunhão, palavra e muita pizza. Um tempo para estarmos juntos, fortalecermos nossas amizades e crescermos na presença de Deus. Chame seus amigos e não perca esse sábado incrível com a gente. Esperamos por você! No dia 25 de julho, às 8h30 da manhã, participe do Movimento pela Vida. Uma manhã especial de conscientização e incentivo à saúde, com corrida e caminhada no Parque Toronto. Convide sua família, amigos e venha fazer parte desse movimento em favor da vida. Vem! Está chegando o seminário Ensina a Criança, no dia 18 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde. O seminário Ensina a Criança é para você, pai, mãe, professor, educador, líder de ministério infantil e de adolescentes. E nesse seminário teremos vários convidados, como a pastora Lilian, que virá diretamente do Paraguai para falar de abuso, identificar abuso e nos ensinar mais sobre esse assunto tão importante. Também teremos a presença do nosso apóstolo Rubens e da profetisa Vivian e da profetisa Priscila. Nós vamos tirar no tempo de oração com as nossas crianças, com as nossas famílias e vamos falar sobre temas muito importantes, como a educação permissiva, comunicação violenta e demais assuntos. Você que tem criança de 2 a 12 anos, você pode trazer, vai ter Ministério Infantil lá no Colégio FDR. Portanto, venha participar desse dia tão importante de comunhão, de graça, de ensino, de cura, e para que a gente possa identificar as questões tão importantes de educação e também a questão muito séria dos abusos. Portanto, não perca, faça logo a sua inscrição, nós estamos aqui te esperando. Lembrando que às quintas-feiras, às 19h30, temos os nossos cultos de cura, oração e libertação. E aos domingos, às 10 e às 18 horas, nos reunimos para os nossos cultos de celebração. Esperamos você e sua família nos nossos eventos e cultos do mês de julho. Deus abençoe! Muito importante, eu estava pensando, que importante é esse evento que nós fazemos, caminhando pela vida, né? Movimento pela vida, caminhando também, né? Caminhando e correndo. Alguns correm, alguns caminham. Você começa caminhando e termina correndo. É interessante, é uma oportunidade que nós temos. É uma oportunidade que você tem de levar alguém. Porque às vezes você está convidando alguém para vir para a igreja. Ah, vem para a igreja comigo, e a pessoa não quer ir para a igreja. Tem gente que tem medo de igreja, né? Ou talvez já tenha ido na igreja e tenha se decepcionado. Porque tem igreja, né? Tem igreja de todo jeito, todo tipo. Então, se decepcionou. Então, mas quando você convida uma pessoa para uma corrida, uma caminhada, ela vai. Aí quando chega lá, a gente tem um momento de palavra e tem um momento de oração. Aí depois a gente sai caminhando. Aí nesse momento, a gente vai falando de Jesus, a gente vai evangelizando, entende? É uma estratégia. Então você leva alguém e quando a pessoa chega lá, isso não é enganar, é só omitir. É uma caminhada, não é? Não é um movimento, uma caminhada? É. Só que quando ela chega lá, e aí tem aquele ditado que diz, caiu na rede, é peixe. Então, a gente convida alguém e vai participar. Tá bom? Qualquer informação que você precisar, a gente está aqui, fala com a gente aqui e a gente te orienta. Você pode adquirir camiseta, você pode adquirir aquela jaquetinha bonita lá, hein? Gostei, viu? Então, não tem problema. Se, por exemplo, chover, porque vai chover, aí estão dizendo que vai chover, é o ninho, não sei o quê. Se chover, a gente, 1 hora antes, uma hora e meia, a gente avisa e a gente muda para um local fechado. Por aqui perto mesmo, a gente muda para um local fechado, onde a gente vai fazer atividades.
várias atividades, tá bom? Então a gente tem espaço para isso, não se preocupem. Então, convidado. Também para o nosso Ensina Criança, eu estou cansado e não vou cansar de falar. Vou seguir firme no propósito que nós temos de cuidar das nossas crianças. Você está vendo o que está acontecendo hoje? Abusos e mais abusos e abusos com crianças. Nas escolas, em todo lugar, meu Deus. E não é somente isso, mas é uma militância para semear no coração dos nossos filhos uma mensagem falsa, mundana. E nós não podemos continuar assim. Então, você está convidado. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Fica sentado um instante. Está conosco pela primeira vez. Eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar, por favor. Permaneça em pé um instante. Está pela primeira vez Reginaldo Lima. Fique em pé no seu lugar. Reginaldo Lima, Fernando Silva Chagas, Camila Orvati e Sara Orvati Chagas, que é adolescente, né? Que é adolescente. Muito bem, muito bem-vindos. Vamos dar um aplauso a Jesus por essas vidas. Vou pedir que você saia do seu lugar, vai lá e dá um abraço e abençoa e diga, seja muito bem-vindos. Isso, vai lá, irmão, vai lá. Isso, meu irmão. Isso. E vai lá e esse abraço é muito importante. Diga, você é muito bem-vindo hoje aqui. Que Deus abençoe a sua vida. É uma alegria receber você aqui. E já podemos nos colocar em pé enquanto eles cumprimentam ali. Isso. Esse abraço é muito importante porque ele é recebedor, né? Para nós é uma alegria, uma satisfação receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e conte conosco. Vamos terminar orando e trazendo ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Pai, te agradecemos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, por toda a bondade, por toda a misericórdia, pela tua palavra, pelas orações. Continua fazendo a tua obra na vida de cada um por quem oramos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor aperfeiçoe a tua obra na vida de cada um. E agora, Senhor, envia teu povo guardado, protegido e abençoado para suas casas. E prospera grandemente aqueles que com amor e alegria trazem ao Senhor suas ofertas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Domingo à noite não tem culto. É mesmo, irmãos, à noite, à noite, 18 horas, não vamos ter culto. Por quê? Porque vai ter jogo do Brasil. Agora é o seguinte, o culto não é porque vai ter jogo. O culto é porque, se o Brasil ganha, não é muito seguro você ficar na rua para lá e para cá, andando para lá e para cá. Não é, a verdade é que não é mesmo. As pessoas passam o jogo inteiro bebendo, depois saem por aí dirigindo. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai ter o culto só de manhã no domingo, ok? Amém. Deus abençoe. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és, meu Deus, minha canção. Minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto monte, no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei.
lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 oh. Eu creio em ti. Aleluia. Deus abençoe. Uma boa noite, um bom final de semana. Até domingo, em nome de Jesus.